O mais forte nunca é forte o bastante para se manter eternamente o senhor, caso não transforme a sua força em direito e a obediência em poder. Daí o direito do mais forte, direito tomado, por ironia, em aparência e realmente estabelecido em princípio. Essa é a parte do livro O Contrato Social, onde ele fala do direito do mais forte. Eu estou fazendo essa série de vídeos sobre o livro Contrato Social, que eu achei muito interessante. Ele foi escrito, como eu disse no vídeo anterior, por Jean-Jacques Rousseau na época do século XVIII, 1762. É uma época de monarquia e aristocracia, o clero muito poderoso. E dessa parte do direito do mais forte, eu acredito que não mudou muita coisa, só mudou a forma como ela é aplicada. É só você olhar a dinâmica entre os países. Nós vemos as guerras, os conflitos. O mais forte continua sendo o que prevalece, só que como era antigamente a força física, hoje em dia é a força bélica. Você pode ver as duas grandes potências que continuaram ali desde a época da Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria. Estados Unidos e a antiga União Soviética, que é agora a Rússia, agora também tem a China, Coreia do Norte e outros países ali do Oriente Médio. Hoje em dia você ter bombas nucleares significa um novo poder, a nova força. Mas como ele mesmo já diz, essa força ela não seria exatamente legítima para você dever a obediência a outra pessoa, porque se você deve a obediência pela força, logo quando essa força acabar, você não deve mais obediência alguma. Então logo é uma obediência por coerção. Então o problema é que enquanto existe a força, vai existir a obediência. Assim que acaba a força, acaba a obediência. É só você ver na época do presidente Biden, onde eles estavam retirando as forças que estavam sobre uma cidade do Oriente Médio, que eu não lembro o nome, e assim que eles tiraram as forças dos Estados Unidos, o pessoal lá, aquela galera que usa burca e tem aquela religião que eu não lembro o nome, já assumiu de novo o poder e tocou o terror sobre o povo da cidade novamente. É exatamente isso o que eu quero dizer. Enquanto eles estavam lá exercendo força bélica, o pessoal obedecia. Assim que saiu, acabou tudo. E é assim também em ditaduras e até em relacionamentos menores, tipo família e tudo mais. Se você quer exercer o seu poder através da força, enquanto houver a força vai ter a obediência, porque é por coerção ali. Assim que acabar a força, acaba a obediência. E é algo cíclico, porque enquanto você está novo e forte, você pode exercer a força ali, só que vai chegar um momento da sua vida aonde isso vai acabar. Você vai ficar velho, pode ficar doente, e aí acabou tudo isso. E aí ele até mesmo fala no livro que ele transforma a força em direito e obediência em poder. Daí o direito do mais forte tomado por ironia em aparência e realmente estabelecido em princípio. E nisso ele quer dizer, o cara vai, toma o poder pela força, subjuga todo mundo, mas ele sabe que em determinado momento ele não vai ter mais toda essa força, esse poder. Então o que ele faz? Ele institucionaliza esse poder como se fosse o direito dele de se manter soberano e os outros serem obrigados a obedecer ele. Tudo isso, se for ver, é uma convenção, é algo mesmo mental. A gente vê isso porque, como ele vivia na época da aristocracia e dos reis, quando um rei conseguia o poder, ele sabia que em determinado momento ele ficaria velho ou os filhos deles que iam assumir, e para manter o poder do povo, obedecendo ali, subjugado, eles colocavam isso na cabeça de todo mundo para a galera continuar obedecendo, como se fosse algo divino, algo que sempre deve ser feito, que é obedecer o mais forte, mesmo quando eles deixaram de utilizar a força para isso. E ele continua, ele não para aí, ele fala mais, que ceder à força é um ato de necessidade, não de vontade, quando muito um ato de prudência.
Em que sentido pode vir a um ser um dever? Essa questão de ceder é um ato de necessidade e até mesmo de prudência é algo muito inteligente dele falar, porque pense bem, vamos imaginar essas épocas mais antigas ou até atuais de ditadura, de políticas, de regimes extremamente opressores e totalitários. Se você tentar ir contra força, provavelmente você vai perder, porque não tem como você, na base do soco, conseguir combater armamento ou um exército. E na época dele chegava a ser pior ainda. 1700 e alguma coisa, a maioria do povo mal conseguia se juntar ou pensar alguma coisa. Então realmente, se você tentar ir força contra força, vai perder, vai se dar mal. Então acaba sendo um ato prudente você ceder à força. Mas é complicado porque quando todo mundo cede à força, logo o opressor, o tirano, ele vai ter poder sobre tudo e todos. E nisso a gente vê quando começa a ser instaurado ditaduras, regimes totalitários, e eles vão sendo perpetuados. Como eu disse, hoje em dia, nesses muitos países aí, regiões do Oriente Médio, é exatamente assim. As pessoas acabam precisando ceder à tirania, porque não tem como eles evitarem, tipo, revidarem contra essas pessoas, porque eles possuem supremacia, soberania sobre eles, com poder bélico. Então, dificilmente eles vão conseguir fazer alguma coisa. Por exemplo, as mulheres lá, eu vi um caso até mesmo de uma mulher, apareceu o cabelo dela, parece que eles arrebentaram com ela. Chega a ser uma loucura, porque essas pessoas, eles são psicopatas pelo poder. Se eu não me engano, existe até um livro, um artigo, alguma coisa assim, chamado Psicopata, a Ponerologia Política. Fala que essas pessoas, eles são psicopatas ponerológicos. Eles são psicopatas pelo poder. A briga deles não é mais pelo dinheiro, é pelo poder. E a gente vê muito isso na política também. Os caras já chegaram em um nível onde o dinheiro não faz mais sentido para eles. O que eles querem é o poder. E aí a gente trazendo isso para o Brasil, vê muitas vezes isso acontecendo. Por exemplo, quando um cara ele é eleito, no primeiro mandato dele, ele gasta milhões, até bilhões, para fazer o quê? Tentar se reeleger. Ele dificilmente ele vai estar preocupado com o povo. A única coisa que ele quer saber é tentar se reeleger, gastando não importa o quanto dinheiro for necessário para isso. E esse é um exemplo clássico de psicopata ponerológico. O cara só quer saber de poder pelo poder. É um tipo de pessoa que a maioria das pessoas não vão conseguir compreender a mente dele. Ele não está lá para melhorar, às vezes, a saúde, a vida da população, nem mesmo para enriquecer ele mesmo. O que ele quer é simplesmente o poder. Por isso que ele entra lá, toca o terror, engana muitas pessoas e a pessoa, nossa, por que ele fez isso? Não tem muita explicação, ele só quer o poder, ele só quer sentir o prazer de dominar. E até volta um pouco com o que o Rousseau fala das primeiras sociedades, onde o pai ele gerencia a família, ele cuida da família dele por amor e afeto, e o governante pelo prazer de governar. Boa parte das pessoas são assim no poder. E é por isso que eles ganham e vencem e se perpetuam lá. Eles estão prontos para fazer tudo pelo poder. Mas isso não justifica que é algo que todo mundo deve seguir. Porque não é exatamente o porquê dele estar lá exercendo poder sobre as outras pessoas significa que é dever de todos obedecer a eles, porque não é legítimo, não foi algo que as pessoas realmente quiseram e apoiaram. Tudo bem que no Brasil é uma democracia, então a galera realmente apoia e endossa isso, mas se as pessoas começarem a estudar, analisar, pensar, refletir, colocar aquela dúvida e perceber o que o cara realmente está fazendo e o porquê, vão começar a perceber que aquilo nada mais é do que um maluco no poder simplesmente querendo se manter lá. Tanto que a gente vê essas pessoas na carreira política, eles só ficam lá e nunca... A política ela anda muito a passos curtos, a passos de tartaruga, é tudo muito lento. Porque os caras só querem poder. O ser humano não mudou muito.
desde a época que a gente vivia na selva ali, como um bando de babuínos em sociedade, nômades, caçando e coletando, era o mais forte que mandava. Porque, como o Rousseau mesmo falou, acaba sendo inteligente, prudente você ceder à força. Porque se você está numa sociedade, dificilmente você vai conseguir viver sozinho, isolado. Então, se quem está comandando uma sociedade é o mais forte, você vai tentar bater de frente com ele e dificilmente vai conseguir se você for mais fraco que ele. Então, para sobrevivência, para você conseguir se perpetuar e não morrer e continuar sobrevivendo, acaba sendo inteligente você ceder a essa força. E o máximo que você pode fazer é picar o pé. Só que, como eu falei, vivemos uma sociedade. Por exemplo, você vive numa Venezuela da vida. Lá a situação está bem complicada. Você dificilmente, como uma pessoa, um indivíduo sozinho, vai conseguir ir contra todo aquele regime, porque eles são muito mais fortes do que você. Então você tem duas opções: tentar sair de lá, o que muitas vezes não pode também, porque pela força eles te mantêm, ou brigar contra o regime, que novamente você não vai conseguir pelo fato do poder. Então acaba sendo mais prudente, inteligente da sua parte, você acabar cedendo e ficar lá, tentando procurar um meio termo para você conseguir sobreviver e continuar naquela situação. Então a gente vê como a visão do Rousseau de séculos atrás ainda é muito vívida nos dias de hoje. Essa questão pela briga do poder. E no momento que as pessoas começarem a compreender que a gente ainda vive nessa briga por poder, onde o mais forte é quem manda, só que o mais forte hoje na política, num país como o nosso, não seria o mais forte fisicamente, seria o mais forte politicamente falando, economicamente falando, até mesmo na articulação. No caso dos políticos, quanto melhor você articula, consegue arrumar dinheiro e tudo mais, mais forte você vai ser. Esse sim é o rei da selva, o líder, o mais forte da natureza ali. Aí vão começar a pensar bem melhor em quem eles vão colocar como líder e até em como eles vão ser também. Porque a partir do momento que você percebe que as pessoas ainda agem com esses instintos básicos, naturais e grotescos do ser humano, você começa a pensar, caramba, será que essa pessoa está alinhada com o que eu quero da vida? Ou será que o que ela está fazendo faz algum sentido com o que ela tá falando? Que muitas vezes não faz nenhum sentido. A pessoa tá lá, ela faz muitas promessas, só que você tem que pensar o quê? Nos compromissos que ela tem. O cara pode ser, por exemplo, o que eles dizem, muito de direita, muito conservador. O pensamento dele realmente é muito bom, só que às vezes o cara deve até a alma. Então ele vai ter que honrar com os compromissos dele. Para você entender muito bem, imagina que o político está lá, o cara super correto, super conservador, e os filhos dele estão sendo investigados, estão sendo ameaçados politicamente por opositores. E às vezes o filho realmente fez alguma merda, realmente cometeu crimes, mas o pai, ele vai querer o quê? Antes de proteger toda a população, ele vai querer proteger o próprio filho. É o rabo preso, né? O famoso rabo preso. Ele vai querer, os compromissos pessoais dele. Ele vai querer proteger os filhos e a família. Então ele vai ferrar toda a população, todo um país, para proteger o filho dele. E é aí que você tem que começar a pensar bem. Será que aquela pessoa tem compromissos pessoais que estão alinhados ao meu? Será que na hora que o negócio apertar, ele vai fazer o correto ou ele vai honrar os compromissos pessoais? Quase todo mundo vai para os compromissos pessoais, com quem ele realmente importa, e o resto que se lasque. Então, fica aí essa reflexão para você fazer sobre a questão do poder, da legitimidade e da natureza humana mesmo. Se aí foi o vídeo, foi mais curto hoje, mas fica aí, dá um like, se inscreve no canal e deixa um comentário aí se você quer saber mais alguma coisa sobre esse livro. E mesmo que você não quiser, eu vou falar do mesmo jeito. Até a próxima, se vemos aí no próximo vídeo.